Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é conhecido como polaridade. Ela é a continuação do que a gente estava vendo até agora, que é a geometria molecular. Então, a polaridade está diretamente relacionada à forma na qual os elétrons são distribuídos ao redor dos átomos. Então, por exemplo, vamos ver isso na prática já. Para dois átomos, se esses átomos que estão se ligando são iguais, eles não disputam os elétrons. Não quer dizer assim que é uma disputa que um vai ganhar do outro, porque aquela ligação está formada, eles estão compartilhando elétrons, mas sempre tem um que tem mais tendência a receber do que o outro. Agora, se eles são iguais, eles não estão disputando aqueles elétrons. Então, nesse caso, não existe molécula polar, não tem um polo que vai atrair os elétrons. Já se os átomos estão se ligando, são diferentes, eles disputam os elétrons. Manterá os elétrons aquele que for o mais eletronegativo, ou seja, aquele que tiver mais afinidade por elétrons, apesar de estarem compartilhando. Eles vão estar compartilhando os elétrons, mas os elétrons vão estar um pouco mais deslocados para o lado de aquele que for mais eletronegativo, tá? Então, o foco que a gente vai ver hoje vai ser os átomos que estão unidos por ligação covalente. Por que eu falo isso? Porque na ligação iônica, a transferência de elétrons é definitiva. Um doa, outro recebe. Portanto, sempre haverá polos. Um vai ficar sem, o outro vai ficar com. Toda ligação iônica, ela é polar. Sempre tem um polo que vai receber os elétrons, entendeu? Agora, a ligação covalente, como eles estão compartilhando, pode ser que ela seja polar ou apolar. Nesse caso, como eu falei, quando os átomos são iguais, quando são dois átomos e eles são iguais, é uma ligação covalente apolar, porque ali não se forma polos que tenha mais densidade de elétrons. Ali não existe disputa por elétrons, porque eles são iguais, eles são tanto eletronegativos um quanto o outro. Agora, quando a ligação é entre dois átomos diferentes, aí sempre tem um que é mais eletronegativo que o outro. E aí se formam polos de densidade eletrônica. Os elétrons têm a tendência de estarem mais para o lado de um do que do outro. E o que vai ganhar é o mais eletronegativo. Não quer dizer que a ligação vai ser desfeita, mas os elétrons vão estar mais tendidos para o lado de que é o mais eletronegativo. Então, vamos revisar o que é eletronegatividade. É aquela tendência a receber elétrons. Vocês lembram da sequência? Fui ontem no clube, briguei com o Ivo, que saiu correndo pelado. Ha, ha, ha. E aí aqui eu vou incluir no final os metais. Todos esses aqui são maiores. Maior, maior. Esse aqui é praticamente igual, tá? A gente considera que esses três últimos, eles são muito parecidos em eletronegatividade. Tanto que, quando vocês chegarem lá no terceiro ano, vocês vão estudar a química do carbono, que é a química orgânica. E tem muita ligação entre carbono e hidrogênio. E nós não consideramos que carbono e hidrogênio têm diferença de eletronegatividade, porque ele até tem, mas é muito pequena. Então, compostos formados somente por carbono e hidrogênio são apolares. Tranquilo? Maior que os metais. Qualquer metal é menos eletronegativo do que esses aqui, que são os não metais, tá bom? Ou os semimetais. Então, o mais eletronegativo é o flúor, nessa sequência aqui, tá? Essa é a sequência de eletronegatividade. Então, se, por exemplo, eu tiver uma ligação entre carbono e cloro, quem vai ganhar? Os elétrons vão estar para o lado de quem? Do cloro, porque ele é mais eletronegativo do que o carbono, maior do que o carbono, né? Então, o cloro vai ser mais eletronegativo que o carbono. Se eu tiver uma ligação entre oxigênio e flúor, o flúor é mais eletronegativo, então os elétrons vão estar um pouco mais para o lado do flúor quando essa ligação estiver se formando. Tranquilo? Importante também a gente frisar aqui que quanto maior a diferença de eletronegatividade, por exemplo, flúor ligado com oxigênio, vai ser uma ligação altamente polar. Maior vai ser a polarização da molécula, porque esse é o mais eletronegativo, esse é o menos. Então,
os elétrons vão estar altamente para o lado do flúor, tá bom? Então vamos falar de ligações. Ligação covalente apolar, ligação covalente polar. Quando você tem elementos de mesma eletronegatividade, a ligação covalente é apolar. O par de elétrons é compartilhado, é distribuído igualmente entre os dois átomos. Então não tem diferença entre eles, então não tem diferença de eletronegatividade. Então o par de elétrons está compartilhado entre os dois, da mesma forma. Deixa eu desenhar um exemplo aqui. A molécula do H2, vou desenhar um átomo de hidrogênio aqui, um átomo de hidrogênio aqui. Nesse caso, vou desenhar a nuvem eletrônica desse jeito, tá? A nuvem eletrônica vai estar da mesma forma para um lado do que para o outro. Isso aqui é como se fosse uma densidade eletrônica, ela vai estar igualmente distribuída entre os dois átomos de hidrogênio. A mesma coisa, por exemplo, na molécula do Cl2. Aqui está um átomo de cloro, aqui está o outro átomo de cloro. A nuvem eletrônica vai estar igualmente distribuída entre eles, porque aqui não tem diferença de eletronegatividade, tá? Então, essa aqui é a ligação covalente apolar. Agora, quando a gente está falando de ligação covalente polar, é, por exemplo, o átomo do HCl. Daí a gente tem a molécula do HCl. A ligação entre o hidrogênio e o cloro tem maior densidade de elétrons para o lado do cloro. Por quê? Porque ele é mais eletronegativo. Lembram da sequência? O cloro está bem lá no começo e o hidrogênio é o último, ele só ganha dos metais, né? Então aqui a densidade está para o lado do cloro, dos elétrons. Tranquilo? Agora vamos falar um pouquinho sobre moléculas. Moléculas maiores. Sempre que você tem todas as ligações são apolares, a molécula é apolar. Se quando você está formando uma molécula e todas as ligações são apolares, a molécula é apolar, tá bom? Por exemplo, H2. H2. Eu estou ligando H com H. Essa ligação aqui, ela é apolar. Por quê? É a ligação entre H e H, igual a eletronegatividade, né? Se essa ligação é apolar, essa molécula é apolar. Tranquilo? A gente fala isso aqui de momento resultante. O momento resultante, nesse caso, é igual a zero. Então, a molécula é apolar. Tá? Momento é a resultante entre todas as ligações. Nesse caso aqui, a gente tem uma ligação só, né? Ligação de hidrogênio com hidrogênio. Então, como aqui não tem tendência para nenhum lado, o momento resultante é igual a zero. Molécula apolar. Tranquilo? Agora vamos ver no caso de moléculas que apresentam ligações polares. Daí elas podem ser tanto polares quanto apolares. Daí vai depender da soma dos vetores, da geometria que essa molécula tem. Então, por exemplo, uma molécula que apresenta ligações polares, a molécula do CO2. Vou fazer desde o começo para a gente recordar. O carbono é o átomo central, está ligado com 2 oxigênios. Carbono família 4, tem 4 elétrons na camada de valência. Oxigênio família 6, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Aqui a gente está fazendo uma ligação, o carbono ficou com 5. 2 ligações, o carbono ficou com 6. Esse oxigênio que tinha 6 ficou com 7, 8. Completou o seu octeto. O carbono ainda não, então ele vai continuar fazendo ligações com o outro oxigênio. Aqui o oxigênio tinha 6, ficou com 7, 8. E o carbono
carbono que tinha 4 ficou com 5, 6, 7, 8. Agora está todo mundo estável. Então, como é que ficou essa molécula? Carbono, ligação dupla com oxigênio, ligação dupla com oxigênio. Vou colocar aqui em cima a sequência de eletronegatividade para ficar mais fácil da gente comparar, tá? Fui ontem no clube, briguei com o Ivo, que saiu correndo pelado, hahaha, maior do que os metais, né? Não vou usar nenhum exemplo de metal aqui, então não vou colocar. Então, esses aqui são todos a sequência de eletronegatividade. Então, olha aqui, carbono ligado com oxigênio. Qual é mais eletronegativo? O oxigênio. Então, aqui a gente tem uma tendência dos elétrons para o lado do oxigênio. Isso aqui é o que a gente chama de momento, tá? Ainda não é o resultante, porque essa aqui é só uma ligação. Carbono com oxigênio. De novo, o oxigênio é o mais eletronegativo. Mas agora está indo para o outro lado, porque o oxigênio está indo para lá. Então, mais um momento. Agora a gente precisa encontrar resultantes entre esses dois momentos aqui. Aqui nesse caso ficou uma para lá e uma para cá. O que acontece? Se eu tenho uma para lá e uma para cá e elas são iguais, elas se anulam. Nesse caso aqui não vai sobrar nada. O momento resultante vai ser igual a zero. Essa molécula aqui vai ser apolar. Tudo bem? Eu esqueci de fazer essa parte aqui. Quando vocês contarem o par de elétrons ligantes, par de elétrons não ligantes, vocês vão ver que o CO2 tem essa geometria linear, tá? Então, ela fica exatamente desse jeito linear. Por isso que os momentos vão se anular e vai formar uma molécula apolar, tá bom? Então, nesse caso aqui, nós temos ligação polar, uma ligação polar, mas a molécula ficou apolar graças à geometria. Tranquilo? Então, vamos ver mais um exemplo. O exemplo do fluoreto de boro, BF3. O boro, quando vocês forem revisar essa aula, vocês vão montando as moléculas. Quando vocês fizerem, vocês vão encontrar que o boro tem essa geometria aqui, tá? Ele é aquele exemplo que ele faz 6, fica estável com 6 elétrons. Então, ele vai ter 3 ligantes, 3 pares ligantes e nenhum não ligante, e a geometria vai ser essa aqui. Daí, desse jeito aqui. Então, agora vamos comparar as ligações. Nós temos ligação de boro com flúor. O boro, ele não está nem aqui na tabela, tá? Ele é lá dos metais. Então, nesse caso aqui, quem é o mais eletronegativo? O flúor ou o boro? Com certeza o flúor. O flúor não perde para ninguém, né? Então, um dos momentos vai ser lá para o lado do flúor. Então, aqui nós temos um momento. Aqui, mais um momento entre boro e flúor, quem ganha é o flúor. E aqui, mais um momento, quem ganha é o flúor também. Como é que vai ficar isso aqui? Deixa eu fazer aqui de outra cor para ficar mais destacado, né? Então, esses 3 momentos vão ficar como? Vão ficar um para cima, um para cá e um para cá. Vai ficar exatamente desse jeito aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Então, a gente tem aqui, ó, essa molécula. O boro ligado com um flúor aqui em cima, outro flúor aqui, outro flúor aqui. Um para cima e 2 aqui. E aí, se vocês perceberem, esses 2 aqui de baixo que estão indo para cá, eles vão fazer uma resultante aqui no meio. Né? Deixa eu desenhar ali no quadro para vocês verem. Quando eles fizerem essa resultante aqui no meio, como que vai ficar? Uma para cima e uma para baixo. E esse momento aqui também vai dar, o resultante vai dar igual a zero. Deixa eu desenhar aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, aqui a gente tem
esse e esse. Momento 1, o momento 2 e o momento 3. Esses dois aqui de baixo, que estão indo para baixo, eles vão fazer uma resultante. Vamos ver como que vai ser essa resultante. Ela vai ser aqui, exatamente o contrário daquela. Então, esses duas viraram essa, e essa com aquela vai se anular. Então, nesse caso aqui, o momento resultante vai ser igual a zero, e essa molécula também vai ser apolar. Então, aqui nós temos mais um exemplo de ligação polar, porque ligação entre bório e flúor é polar. Ela tem um polo, os elétrons estão mais tendidos para o lado do flúor, mas que quando você chega na resultante entre todas as ligações, a molécula fica apolar, tá bom? Vamos ver um outro exemplo. O exemplo do CCl4. CCl4. Quando você monta a molécula do CCl4, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Uma aqui, outra aqui, aqui e uma aqui. Que é exatamente isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. No espaço como que é. Ó, desse jeito. Uma para cima e 3 para baixo, em direções diferentes. E aí, nesse caso aqui, quando você tem essas 3 para baixo, elas vão formar uma resultante. Vamos ver para onde que vai esses momentos aqui. Então, disputa entre carbono e cloro. Carbono, cloro. O cloro é mais eletronegativo, então, para cima. De novo, carbono e cloro. Cloro ganha. Carbono e cloro, o cloro ganha. Carbono e cloro, o cloro ganha. Então, nós temos 4 momentos e temos que encontrar o momento resultante. O momento é essa letra grega chamada Mi, tá? Só para lembrar o nome dela. Então, nós temos aqui essa molécula que no espaço ela fica desse jeito. Essa aqui está vindo para cima e essas 3 estão indo para baixo. E quando você faz a resultante dessas 3 que estão indo para baixo, vai ficar uma só para baixo, desse jeito aqui. Tá bom? Então, nós tínhamos 3 para baixo que acabaram formando uma e mais uma para cima. Quando a gente tem uma para baixo e uma para cima, o que acontece com elas? Então, deixa eu desenhar aqui. Uma para cima, 3 para baixo. Essas 3 para baixo aqui acabaram virando uma para baixo. E aí, nós temos esses 2 momentos que vão acabar se anulando. Um momento resultante dessa molécula vai ser igual a zero. Essa molécula vai ser apolar. Então, nesse caso aqui, mais um exemplo de ligações polares, porque a ligação de carbono com cloro, a tendência dos elétrons é ir para o lado do cloro, é uma ligação polar, mais uma ligação polar, mais uma ligação polar e mais uma ligação polar, que quando você soma todos esses momentos aqui e encontra o momento resultante, ele dá zero e a molécula fica apolar. Tranquilo? Vamos ver um outro exemplo agora. O exemplo da água, H2O. Montem a molécula da água, quando vocês fizerem ela, ligações, contarem pares de elétrons ligantes, não ligantes, vocês vão ver que ela tem essa fórmula aqui, essa forma angular aqui, que é isso aqui, né? Desse jeito. O oxigênio aqui, aqui embaixo 2 hidrogênios e 2 ligações aqui, angular, tá bom? Vamos ver quem que vai ganhar aqui desses momentos. Então, a gente tem hidrogênio com oxigênio. O hidrogênio está lá no final, o oxigênio está lá no começo. O oxigênio é mais eletronegativo. Aqui também. Então, o que que a gente tem no final das contas? Uma assim e uma assim. Não sei se a prof. Carol já ensinou isso aqui para vocês em física, que quando você vai fazer a resultante e eles se encontram desse jeito, você pode deslocar esse aqui
pro lado de cá, que dá a mesma coisa, né? Então, esse aqui eu vou copiar e esse aqui eu vou deslocar lá pro outro lado, para ficar mais fácil de eu enxergar. Então, desloquei ele pro lado de lá, tá bom? Deixa eu apagar isso. E aí, quando eu vou fazer a resultante, ó, a resultante aqui e aqui, olha onde ela dá, pra cá. Então, aqui não se anula, né? Porque nós temos uma que está indo para cima, outra que está indo para cima, mas não tem nenhuma que está vindo para baixo para anular. Então, essas duas que estão indo para cima, elas vão acabar formando uma resultante aqui para cima. Essa aqui vai ser o momento resultante. Vai ter um momento resultante, ele vai ser diferente de zero. Então, essa molécula aqui vai ser polar. Tranquilo? A água é uma molécula polar. Vamos ver mais uma. HCl, ácido clorídrico. Hidrogênio ligado com cloro. Lembra que eu falei que quando é um ligado com o outro, só dois átomos, com certeza a geometria é linear, né? Então agora só falta a gente decidir quem é mais eletronegativo. O hidrogênio está aqui, o cloro está lá no começo, com certeza o cloro é mais eletronegativo. Então o momento é para aquele lado. E ele não se anula com nada, porque a gente tem uma ligação só, então a gente tem um momento só. Ele já é o momento resultante, não tem que fazer a soma dele com mais nenhum vetor, né? Então, nesse caso aqui, o momento resultante não deu igual a zero, ele deu diferente de zero. Então, essa aqui é uma molécula polar. Tranquilo? A gente já tinha visto isso aqui. Quando são dois átomos que estão se ligando e eles não são iguais, a molécula é polar, né? Quando tem dois átomos que estão se ligando, eles só vão ser apolares, a molécula vai ser apolar quando eles forem iguais. Por exemplo, fosse hidrogênio ligado com hidrogênio, daí não ia ter momento, porque eles não iam estar disputando elétrons, né? Aí a molécula ia ser apolar. Mas sempre que um átomo está ligado com o outro e um deles é mais eletronegativo, a molécula é polar, porque é um momento só e ele não se anula com nada. Vamos ver o exemplo agora do NH3, da amônia. Então, deixa eu desenhar a amônia aqui. N, H, H e H. Quando vocês fizerem a molécula da amônia, vocês vão encontrar ela desse jeito aqui, tá? Que é exatamente isso aqui. São 3 para baixo, que daí fica girando no espaço, tá? E o nitrogênio tá aqui em cima. E aqui estão os 3 hidrogênios, tá bom? Vamos ver quem vai ganhar. Nitrogênio e hidrogênio. O hidrogênio, difícil ele ganhar, né? Ele sempre perde, ele ganha só dos metais. Então, o nitrogênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Nós temos uma para cima, mais uma para cima e mais uma para cima. Vocês acham que isso aqui vai anular? Com certeza não, né? Porque, ó, não tem uma para cima e uma para cima. Não tem nenhuma para baixo para anular ela. Mas vamos desenhar. Aqui a gente tem uma assim e uma assim. Essas duas aqui, elas vão formar uma lá em cima. Então, já vou apagar essas duas. E aí, quando a gente soma uma para cima com uma para cima, fica uma grandona para cima, né? Então, o momento resultante vai dar isso aqui. E ele é diferente de zero. Então, essa molécula aqui também é polar. Tá bom? A molécula da amônia é polar. Última. Clorofórmio. Essa molécula aqui, CH3Cl, é a famosa clorofórmio. Quando você vai montar o clorofórmio, você vai encontrar ele desse jeito aqui, ó. Ligado com cloro lá em cima. Vamos ver os momentos. Nós temos hidrogênio ligado com carbono, que vai para o lado do carbono.
hidrogênio ligado com carbono, vai para o lado do carbono. Aqui também. Agora, carbono ligado com cloro. O carbono está aqui, o cloro está aqui. O cloro é mais eletronegativo. Então, vai para cima. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma para cima, duas para cima, três para cima, quatro para cima. Não precisa nem fazer resultante para você saber que a resultante com certeza vai dar para cima, né? Não tem nada para baixo para anular. Então, o momento resultante nesse caso vai ser diferente de zero. E a molécula vai ser polar, tá bom? Então, os exemplos que eu queria fazer com vocês hoje são esses. Agora eu quero falar um pouquinho sobre solubilidade. Porque assim, o que é muito importante? Por exemplo, no geral, substâncias polares tendem a dissolver substâncias polares. Por exemplo, a água, ela dissolve o ácido clorídrico. Quando você mistura água com ácido clorídrico, eles se misturam, tá bom? Por quê? Os dois são polares. Comparem aqueles que a gente fez hoje. Quando você mistura, por exemplo, a água com a amônia, que as duas são polares, elas também vão se dissolver, elas vão conseguir se misturar e vão formar uma fase só. Agora, por exemplo, se você mistura gasolina, a gasolina aqui no Brasil ela tem uma porcentagem de álcool, né? Mas se você mistura gasolina com água, por exemplo, aí vai formar fase. Por quê? Porque a gasolina ela é um composto formado por carbono e hidrogênio. Ela tem várias ligações entre carbono e hidrogênio, desse jeito aqui, tá? Vários carbonos, vários hidrogênios. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são substâncias orgânicas formadas por hidrogênio e carbono. Daí que vem o nome delas, hidrocarboneto. Então, não é esse aqui, tá? É muito maior do que isso. Mas a gasolina ela é formada por hidrocarbonetos. E vocês lembram que eu falei que quando a gente está estudando a diferença entre carbono e hidrogênio, ela é muito pequena. Então, todas essas ligações aqui, nós não consideramos que ela tem um polo. Apesar de estar aqui, ó, o carbono ganha do hidrogênio, né? Mas é muito pouca diferença. Então, como tem hidrogênio para todos os lados, o carbono para todos os lados, acaba que no final das contas ela fica muito pouco polar e a gente considera os hidrocarbonetos apolares. Então, a gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos, é uma substância apolar. Quando você mistura ela com a água, que é uma substância polar, ela não vai se dissolver. Então, se você misturar a gasolina com a água, vai formar duas fases, uma de gasolina e uma de água. Aqui no Brasil, a gente percebe o quê? A nossa gasolina, ela tem álcool, né? Que é etanol. O etanol, ele tem uma característica muito interessante, que ele é uma substância anfifílica. O que significa isso? Ele é uma substância polar, mas ele se dissolve bem tanto em substâncias polares quanto em apolares. Então, quando você mistura o álcool com a gasolina, um é polar, o outro é apolar. Mas como o álcool é anfifílico, ele se mistura com a gasolina, por isso que a gente consegue utilizar como combustível a mistura entre álcool e gasolina, como aqui no Brasil acontece. Então, mas quando você mistura a água junto com isso, o álcool, por ser polar, vai preferir a água e aí vai formar duas fases, sendo que o álcool vai deixar a gasolina de lado, porque nesse caso ele tem uma outra substância polar para se dissolver, que é a água, e vai para o lado da água. Então, quando você mistura gasolina brasileira, que tem álcool, com água, o álcool que estava dissolvido na gasolina vai para o lado da água e se mistura com a água, tá bom? Mesmo assim, vai formar duas fases, uma fase polar e uma fase apolar. Tranquilo? Então, qualquer coisa que vocês tiverem dúvida disso aqui, eu sei que é uma coisa, assim, meio, pode ser um pouco nebuloso, né? Encontrar resultante e tudo mais, vocês me perguntem, porque isso aqui é importante, tá? Lá pra frente no terceirão, vocês vão ter que saber essas coisas de cabeça, vocês não vão ficar montando molécula. É muito mais fácil você lembrar substâncias que são polares e apolares. Então, quando vocês forem fazer vestibular, vocês vão saber essas coisas já tudo de cabeça. Mas nesse momento, encontrar a resultante é importante para vocês irem gravando, tá bom? Então, qualquer dúvida que ficar, vocês me perguntem, por favor. Tá bom? Muito obrigada!